ver. Que bom que você está acompanhando a série Os 10 Mandamentos. Nós estamos numa jornada de 10 domingos e cada domingo um momento trazendo as relações entre nós e as pessoas que estão ao nosso redor. Nós estamos nestes mandamentos buscando alguma abordagem que faça sentido na nossa vida. E hoje é o 5º mandamento. Nós já estudamos sobre... agora estamos entrando numa outra etapa do estudo, que é a relação com as pessoas ao nosso redor. E é o 5º mandamento. Eu falei para vocês que no dia nós fomos privilegiados, não tínhamos programado isso, deu certo de cair exatamente no 5º mandamento, porque aí nesse final de semana, você que está acompanhando a Igreja Adventista da Asa Norte, você acompanhou mensagens tanto no sábado quanto no domingo, focadas nessa questão das mães, dos pais, a relação entre pais e filhos. Então, poderíamos até dizer que este foi um final de semana da família, né? Com temas voltados a essa relação familiar tão importante. Eu mando aqui alguns abraços, algumas pessoas que estão acompanhando o nosso canal, Adventista Asa Norte, alguns que deixaram recadinhos, deixaram um coraçãozinho. José Barbosa, deixa aqui um coraçãozinho no chat. Leila Pimentel escreveu, olha, feliz semana, meu povo amado. Não deu para ir hoje à igreja, mas assistindo de casa, Deus seja louvado. O Jari também, boa noite, amigo. Os outros que estão acompanhando o canal não deixaram um recadinho, mas estão conectados ao vivo aqui, porque o chat é para aquele que acompanha ao vivo. Se você está assistindo esse culto algum outro dia, você também será muito abençoado. Tá bom? Agora, você que está aqui ou você que está em casa, você pode compartilhar também com as pessoas, entrando aí no canal Adventistas Asa Norte do YouTube, copiando o link e mandando para alguém, de maneira que essa pessoa também pode ser abençoada. Esse culto nós chamamos de culto Comece Bem, e nós chamamos de maneira proposital, de maneira intencional, porque quem participa do culto de domingo, que é o primeiro dia da semana, essa pessoa só pode começar bem a semana. Você concorda comigo? Então, se ela está na presença de Deus no primeiro dia da semana, acompanhando o culto, ela está começando bem a semana. É um culto agradável, leve, de louvor, de estudo da palavra. E lembrando que nesses dias nós estamos também tendo dos 10 mandamentos para as crianças, simultaneamente, aqui no fundo, tá bom? Hoje, inclusive, a tia Manu está lá passando a história para as crianças, e aqui é os 10 mandamentos, se não me engano lá, parece que é a aventura no Sinai. As crianças sempre têm uma aventura a mais, né? Então, Aventuras no Sinai, isto é o texto base de hoje? Ninguém, né? O texto base de hoje é Êxodo, capítulo 20, versículo 12. E eu acredito que você conhece esse texto até de olhos fechados. Concorda comigo? Vamos lá. Vamos falar juntos? 1, 2, 3. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Era época de guerra, 1945, e uma mulher chamada Eleni, uma mulher grega, ela viu sua casa ser tomada pelos soldados da ordem comunista na ocasião, e tiraram de sua casa um filho mais velho para que formasse as tropas do fronte de guerra. Levaram este filho mais velho e então disseram que voltaria no dia seguinte para levar os filhos mais jovens, mais novos, mesmo não tendo idade para a guerra, mas levaria para as tropas de treinamento, para que ficassem nesses treinamentos durante um tempo até completarem a idade, ou seja, ela ficaria longe dos filhos. E aquilo apertou muito o coração daquela mãe. No dia seguinte, o sol ainda não havia raiado, bem cedinho, ela pegou essas 2 crianças, que ainda não tinham a idade para o fronte de batalha, mas que seriam levadas, e pegou essas 2 crianças, e então, sabendo que essas crianças seriam arrancadas dos seus braços, e ainda escuro, sem raiar o dia,
ela saiu com essas crianças, sabendo que se eles levassem seus filhos, ela nunca mais os veria. Ela então pensou o seguinte: não, eu vou pelo menos despedi-los e pedir para eles irem para algum lugar longe de tudo isso, para que eles fiquem livres dessa guerra. E então ela foi quão longe ela pôde, despediu das crianças, sabendo que seria uma despedida que talvez poderia encontrá-los também, mas pelo menos eles não iriam para a guerra. Chorou muito, beijou aquelas duas crianças pela última vez e mandou que eles fugissem e que corressem naquela direção que ela entendia que era uma direção que eles poderiam atravessar uma fronteira e não mais seriam recolhidos para a guerra. Aquela foi a última imagem que aquela mãe teve das crianças. As crianças de longe, acenando à distância, até perderem de vista. E por que ela fez isso? Ela fez isso porque ela queria proteger os filhos. Mas no dia seguinte, os soldados chegaram na casa dela, perceberam o que ela tinha feito, a prenderam, a torturaram e a colocaram para o pelotão de fuzilamento por conta disso. E então, quando ela estava no pelotão de fuzilamento, segundos antes de tudo acontecer, de ela ser fuzilada, com os braços amarrados, ela apenas gritou: meus filhos, que Deus os salve, meus filhos. Foi o grito daquela mulher, e aí ela perdeu a vida. É uma história que faz parte de um roteiro de muitas outras histórias, de pessoas que perderam a vida e perderam inclusive o vínculo com os filhos no período da guerra. Histórias como esta emocionam muito a gente, emocionam muito, tocam muito o coração da gente, porque existe algo divino nessa relação entre pais e filhos. Eu falo de pais porque o mandamento fala de pais e mãe, da maternidade, da paternidade. Esse amor envolvido entre pais e filhos é um amor que até sangra por dentro, é um amor que se sacrifica, é um amor que chora escondido, que derrama lágrimas ou chora sem lágrimas. Você já soube de alguém que chorou sem lágrimas? Eu já chorei sem lágrimas. Sabe aquele choro por dentro, que dá o nó na garganta? É um amor também de mãe, de pai, quando sofre por um filho, que está sofrendo por uma enfermidade, ou que está padecendo alguma injúria, ou está vivendo algum dissabor, ou está se afastando de Deus. É o amor que dobra os joelhos de madrugada, em favor de um filho, em favor de uma filha. Esse é o quinto mandamento. O quinto mandamento nasce exatamente nesse território sagrado que eu estou apresentando para vocês, nesse território do amor. Por isso que diz: honra teu pai e tua mãe. Os 4 primeiros mandamentos falam sobre o amor a Deus. Nós sabemos disso, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Está lá no Evangelho como resumo dos 10. Os 4 primeiros falam do amor a Deus e os 6 últimos falam do amor ao próximo, das nossas relações. E o interessante é que, se estes 4 primeiros mandamentos falam desta nossa relação para com Deus, os próximos 6 que falam da relação com o próximo, começa dentro de casa. Pararam para pensar? Ali fala de não matar, ali fala de não furtar, ali fala de não dizer falso testemunho, ali fala de não cobiçar as coisas do próximo, mas no bloco de mandamentos que fala da nossa relação com o próximo, nesse bloco que fala dos relacionamentos humanos, o primeiro mandamento desse bloco começa dentro de casa, falando da relação entre filhos e pais. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é sabedor. Deus sabe que quem não aprende a honrar dentro de casa, quem não aprende essa honra dentro de casa, terá dificuldade de viver em paz em qualquer canto da vida, em qualquer outra relação. Essa relação dentro de casa, de pais e filhos, ela reverbera em toda a nossa existência, em todas as nossas outras relações. A relação com os nossos pais, ela nos modela para a vida.
A relação nossa de filhos, ela nos modela para a nossa existência. A nossa relação com os nossos pais, pai e mãe, ela afeta a nossa vida até o nosso último suspiro. Até o nosso último dia de vida, nós recebemos ou carregamos influências dessa relação entre pais e filhos. Por isso que eu digo que o bloco de mandamentos de relacionamento com o próximo precisaria sim começar nessa relação entre filhos e pais, porque esse relacionamento é o alicerce de todos os outros relacionamentos, molda a nossa visão com relação à autoridade. Quando nós temos uma honra e um respeito com o pai, entre pais e filhos, nós honramos as autoridades. Nós também somos modelados em nossa forma de amar, nós também somos modelados no nosso comportamento no casamento, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Nós também somos modelados na nossa maneira de lidar com Deus. A nossa relação com Deus, ela recebe essa influência de uma relação também que tivemos com os nossos pais. Muitos carregam feridas profundas na vida causadas por essa relação. E às vezes não entendem. Talvez, diante de uma psicoterapia, ela descobre que sim, tem um ponto lá na relação familiar, mas essas feridas são profundas e machucam. Talvez até alguém diga: pastor, mas você nem sabe o que meu pai fez comigo, você nem sabe a experiência negativa que eu vivi com ele. Pastor, você não imagina como a minha mãe já me feriu. É um sentimento, uma ferida que sempre machuca. Toda vez que eu olho para ela, eu nem toco na ferida, mas ao olhar para essa ferida, ela me machuca. Sim, é verdade, isso pode ter acontecido. Talvez eles tenham falhado em algum ponto, talvez eles não tenham agido da maneira como você gostaria que tivesse sido, e até a Bíblia reconhece isso. Veja o que diz o livro de Hebreus, coloque na tela por favor, Hebreus capítulo 12, versículo 10. Hebreus capítulo 12, versículo 10 diz assim: pois eles nos corrigiam por pouco tempo, aqui, por pouco tempo que eu digo nessa existência terrena, não é vida eterna, segundo o melhor que lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da eternidade. Ou seja, Deus, Ele vai nos disciplinando para sempre. Os nossos pais, eles fizeram conforme o melhor lhes parecia. Então, até a Bíblia reconhece isso. Talvez não tenha sido como você gostaria que fosse, porque eles também erram, e muitas vezes erram profundamente. Mas o quinto mandamento, presta atenção no que eu vou falar agora, o quinto mandamento, ele não se concentra primeiro no comportamento dos pais. Não é esse o foco do quinto mandamento. O quinto mandamento se concentra na atitude do coração dos filhos, independente de uma situação comportamental dos pais, mas está concentrando-se na atitude do coração dos filhos. Talvez você nem possa mudar o passado, eu digo talvez, mas a gente não pode mudar o passado, mas você pode sim decidir o que vai fazer com o passado. O passado faz parte da história, mas a atitude da gente pode fazer com que esse passado tenha uma outra roupagem, e a gente encare esse passado de uma outra forma, de um outro prisma, com uma outra visão. Eu participava de uma comissão de disciplina de um colégio interno, quando fui pastor ali, e entrou um jovem de uns 16 anos, para uma série de perguntas, para uma cariação, diante dos professores, diretores, e o pastor da igreja estava lá também, eu estava lá, e então ele sentou ali como numa tribuna, e as pessoas fazendo perguntas, mas ele já entrou com punhos cerrados, com o braço fechado e com uma cara irritada. Ele entrou fechado, e ele inclusive esbravejava, como se estivesse gritando de raiva. Ele estava ali com respostas agressivas, com olhar duro, respostas secas e curtas, e de repente a gente não sabia mais o que fazer, ou o que perguntar, e de repente alguém da comissão perguntou para ele: ei, você trata o seu pai dessa mesma forma que está aqui nos tratando? Ele disse: sim, trato da mesma forma. Falou firme, seguro, trato a si mesmo. Aquela raiva que aquele menino carregava,
aquela raiva não estava destruindo apenas o relacionamento dele com as pessoas do colégio, não estava destruindo a relação dele com a diretoria do colégio. Na verdade, aquela raiva estava destruindo ele mesmo, estava acabando com ele mesmo, porque até o relacionamento com seu pai já estava machucado, já era um passado que precisava de uma reconstrução. Ele estava destruindo a si próprio. O ressentimento que a gente carrega, caso você carregue por alguma relação machucada com seus pais, esse ressentimento envenena, mas eu digo que envenena primeiro o seu coração. Esse ressentimento envenena primeiro o coração de quem carrega o ressentimento, machuca o coração do indivíduo. Talvez eu esteja falando aqui e no nosso canal para pessoas que tenham feridas emocionais profundas por conta dessa relação, feridas emocionais que os tornam presos de uma situação antiga, mas como se fosse um peso arrastando o seu pé e não deixando com que você caminhe bem. Palavras de afeto que não ouviram, nunca ouviram. Talvez ausências, presenças não sentidas, né? Traições, coração partido, rejeições. E sem perceber a gente vai caminhando, os anos vão passando e a gente vai vivendo em guerra com autoridades, em guerra com líderes, em guerra com cônjuges, sabe? Crises relacionais no casamento, situações inclusive conosco, dentro de nós mesmos. São batalhas, são ringues, lutas que travamos inclusive com Deus. E muitas vezes estão em ressentimentos ou mágoas profundas, em perdão não concedido, de uma relação paterna e filial. Mas hoje o Espírito Santo de Deus está chamando você, que está acompanhando aqui presencialmente, ou quem sabe no nosso canal. O Espírito Santo está falando com você, para você sair desse campo de batalha, para você se dar uma chance de se libertar, e viver uma experiência muito maior e muito melhor com as pessoas ao seu redor. O que é honrar? O livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 1, vamos ler na tela. Efésios, pode ler também na sua Bíblia, confirmar aí. Efésios capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. O que é honra? Honra também é obediência, mas honra não é apenas uma obediência mecânica, sim senhor, né? Aquela rotina de superioridade. Não é apenas uma obediência mecânica. Honrar é amor com respeito. Honrar é escolher não viver alimentando desprezo, mágoa. Honrar é decidir não transformar uma relação com os pais em uma inimizade eterna. Isso é honrar. Nós honramos também ao grande Pai, o nosso Deus. Honrar é decidir ter paz em nossa relação com os nossos pais e com o nosso próximo. Por isso que o livro de Provérbios, no capítulo 6, versículo 20, diz o seguinte, Provérbios 6, 20, filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a instrução de sua mãe. Nós honramos os nossos pais quando nós também honramos ao grande Pai, nosso Deus. Por isso que no momento da oração intercessora aqui, eu falei sobre o caminho da justiça, o caminho da sabedoria, porque a maior honra que damos aos nossos pais é fazer com que, de fato, não apenas exista o perdão, exista o bom vínculo, a boa relação, mas mais do que isso, que caminhemos no caminho do Senhor, no caminho da justiça. Sabe, muitos pais já passaram madrugadas orando pelos seus filhos. Muitos por uma situação de saúde. Quando os nossos filhos estão padecendo alguma enfermidade, nós não temos o que fazer. Só temos a oração a nosso favor, que é muita coisa.
Quando os nossos filhos estão longe do Senhor, e a gente já falou de Deus, a gente já ensinou a palavra, mas em algum momento eles tomaram uma outra decisão. Nós oramos? Oramos muito. E nós passamos madrugada ajoelhado, horas a fio ajoelhados, dizendo: Senhor, salva o meu filho, ou salva o meu filho da enfermidade, ou salva o meu filho das garras do mal. Talvez eu esteja falando aqui para alguém nesse sentido. Alguém que tem clamado ao Senhor por um filho que tem uma boa relação. O problema não é a relação, como eu falei antes, mas é uma situação que é dramática e você clama a Deus de maneira intercessora em favor deste filho. E quando se fala em decisão, eu digo que a nossa decisão para com Deus, nós não carregamos como herança dos pais. É uma decisão pessoal. A palavra de Deus, inclusive, diz em Ezequiel, capítulo 40, versículo 20, diz o seguinte: tão certo como eu vivo, diz o Senhor. Ezequiel 14, verso 20. Olha, Ezequiel 14, verso 20, na tela está 40. Então, só essa correção, 14, verso 20. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem o seu filho nem sua filha pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida. Veja que nem os filhos de Noé, nem os filhos de Daniel, nenhum deles poderiam carregar a salvação deles como herança. A decisão de ser de Jesus é uma decisão pessoal, é a nossa própria experiência, é a nossa própria conversão, é a nossa própria entrega, é viver a própria cruz. Religião herdada não salva ninguém, e esse tem sido o sofrimento de muitos pais, porque eles clamam pelos seus filhos e fazem perfeitamente, porque precisamos clamar pelos filhos. Nós não entramos no céu pela fé dos nossos pais, por isso que nosso caminho de sabedoria e de justiça é trilhado pela nossa própria decisão. Eu fico imaginando uma pessoa que está indo de uma cidade para outra com um carro sem combustível, e ela decide ir até a outra cidade com um carro sem combustível, só dependendo do empurrão das pessoas. Claro que numa cidade grande a gente não fica parando, não é comum todo mundo parar para ajudar. Mas lá no interior onde eu fui criado, sempre que tinha um carro parado, a gente parava para ajudar. Era um hábito. Imagine, um para, empurra um pouco, depois chega um outro, para, empurra mais um pouco, até que alguém pergunta: peraí, mas você vai até lá empurrado? Muitos de nós vivemos uma espiritualidade assim, sem querer ligar o motor, vivendo dependendo de outras fontes, ou da igreja, ou do sermão do pastor, ou da influência dos pais. Mas não é assim. Nossa relação com Deus é uma relação pessoal, e quando nós vivemos essa relação pessoal, nós ampliamos o vínculo de relacionamento com os nossos pais, e a nossa relação filial se torna muito mais poderosa, muito mais forte. Nossos pais podem orar por nós, mas não podem decidir por nós. Eles podem chorar por nós, mas eles não podem tomar essa decisão de escolha por nós. É uma decisão pessoal e importante. Agora, eu disse para vocês no início que eu falaria um pouco do impacto das relações entre pais e filhos e a relação social, incluindo o casamento. Para isso, eu me lembro daquele texto que nós sempre falamos nos casamentos. Em Gênesis 2, 24 diz assim: por isso deixará o homem pai e mãe, não é isso? Gênesis 2, 24. Por isso deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher, tornando-se os dois o quê? Uma só carne. O casamento, assim como tantas outras relações da nossa vida, é a continuidade emocional daquilo que a gente viveu dentro de casa, na nossa relação com os pais. E nós precisamos ter isso bem claro na mente. Pessoas feridas, elas tendem a ferir, naturalmente, a não ser que estejam trabalhadas, é claro. Mas naturalmente as pessoas feridas, elas tendem a ferir também. Naturalmente, filhos machucados podem, não é regra, podem se tornar adultos defensivos. E estes adultos defensivos, eles têm dificuldade em confiar. E estes que têm dificuldade em confiar, eles também têm dificuldade em amar e demonstrar amor, e se sentir amados. Então você percebe que é uma cadeia.
Então isso é muito importante, mas Jesus ele tem poder para interromper esse ciclo. E por isso que essa relação dentro da espiritualidade, por isso que eu abri um espaço dentro da mensagem para falar da nossa decisão para com Deus, que não pode ser uma decisão carregada, empurrada como um carro sem combustível. Por isso que essa decisão espiritual e essa nossa relação com Deus é tão importante, porque nessa nossa relação com Deus, esse ciclo vicioso de feridas, defesas, desconfianças, dificuldade de amar e demonstrar amor, esse ciclo ele possa ser rompido, porque Jesus tem poder para romper esse ciclo, e nesta relação com Deus, nós somos estimulados a perdoar, nós somos estimulados a amar, nós somos estimulados a conviver com as pessoas, a dar o outro lado da face, a demonstrar amor, e isso é lindo, isso é poderoso. E eu digo para você que ainda hoje, se nós decidirmos, Deus ele pode quebrar essas cadeias emocionais que nos travam em nossas relações. Ainda hoje, Deus pode nos ajudar, junto com o processo terapêutico, nesses traumas familiares. Deus ele pode nos ajudar nesses ressentimentos antigos. Deus pode nos ajudar com relação a essas palavras que marcaram a nossa alma no decorrer da nossa história, na nossa relação familiar, porque Jesus Cristo, Ele não apenas perdoa, o Evangelho não é só o Evangelho do perdão, é a boa nova da restauração, e essa restauração ela é poderosa. Eu só sei de uma coisa, o tempo vai passando, mas não é o tempo do relógio, é o tempo da vida, e um dia, o último beijo vai chegar. Aquele último beijo que a Eleni deu naqueles 2 meninos, o último beijo e o último abraço, e pediu que eles corressem numa direção sem fim, para que fugissem dos soldados. O último beijo e o último abraço vai chegar. Talvez você não se lembre do primeiro beijo, do primeiro abraço, nem do primeiro tapinha, né? Do choro, quando nasceu. Eu não me lembro do primeiro beijo, talvez a minha mãe se lembre, faz muito tempo. O primeiro beijo, é provável que você fosse ainda bebezinho, e você recebeu um monte de beijinhos, né? Um monte, beijinhos e mordidinhas. E o tempo foi crescendo, e o tempo foi passando. Com certeza você não se lembra, mas o último beijo será inesquecível. O último abraço e o último beijo, para quem já viveu esse último abraço e último beijo, foi inesquecível. Eu lembro do último beijo e do último abraço do meu pai. Me lembro. Meu pai descobriu câncer em 2009. E depois de uma série de tratamentos, um câncer que era um nódulo no rim direito, de aproximadamente 8 centímetros para o rim, que imagino que deve ter uns 11 centímetros, algo assim, mas era um câncer já invasivo, já tinha saído do rim, já perto da artéria. Foi operado com urgência no hospital do câncer de Goiânia. E depois ele mudou de vida, mudou hábitos e praticou o crudismo um tempo, alimentos naturais e conseguiu viver por muito tempo, cuidando também da alimentação. Na verdade, ele viveu mais 11 anos, numa expectativa de vida de um câncer invasivo de no máximo 6 meses, o médico falava. Não, esse aqui é para no máximo 6 meses. Ele viveu 11 anos, sem dor, sem sofrimento, apesar de uma metástase nos 2 pulmões, mas metástases calcificadas, mas tomadas no pulmão. Não tinha o que fazer, não tinha como tirar um pulmão, o que estava nos 2. Mas ele foi vivendo, dando estudos bíblicos, visitando pessoas, cuidando de pequenos grupos, e era muito missionário. E eu sei que no último período de férias, que eu saí de São Paulo e vim para Goiás, e fiquei com a família, sempre passava as férias ali, nós fizemos uma oração na sala, minha mãe se lembra, uma oração que parece que era a última oração. O carro já estava pronto com todas as malas, eu, a Manu e os meninos abraçados ali. E eu fiz aquela oração e eu chorei. Todo mundo chorou, meu pai chorou. Meu pai já estava tossindo muito.
O pulmão estava tomado com tantos nódulos e estava tossindo bastante. E foi o último abraço e o último beijo. Chorando, voltamos para casa e depois, em agosto, dia 20 de agosto de 2020, daquele ano mesmo, ele descansou no Senhor. O último beijo e o último abraço é inesquecível. O último telefonema. Me lembro quando foi o último telefonema. Eu estava voltando a visitar uma igreja, eu estava cuidando de um departamento de ministério pessoal naquela região de São Paulo, e voltando de uma visita a uma igreja na rodoviária Anguera, meu pai ligou e eu fui no Viva Voz. E ele falando ali sobre os cavaleiros do Apocalipse, como gostava de Apocalipse. E ele conversando comigo, eu conversando com ele. O último telefonema, a última conversa inesquecível, o último eu te amo inesquecível. Essas coisas ficam gravadas. Muitos vivem como se os pais fossem eternos, debochando, descuidando, deixando, como se nunca aquilo fosse acabar, como se a história fosse eterna, como se os pais fossem eternos. Mas um dia a cadeira estará vazia, um dia o quarto estará silencioso, um dia não terá aquela ligação mais, aquela mensagem do zap não chegará mais, aquela voz não será mais ouvida. Mas você sabe o que dói mais? O que dói mais nesta relação não é a morte. O que dói mais nesta relação, muitas vezes, é o remorso. Muitas vezes são as palavras que nunca foram ditas, o eu te amo que nunca foi falado, os pedidos de perdão que nunca aconteceram, os abraços que foram adiados para depois, um orgulho alimentado durante anos. É isso que dói mais do que a morte. Era aniversário do velho pai, o homem ligou, o filho já cheio de barba, né, como a do Lincoln. Pai, feliz aniversário, que Deus abençoe. O pai, filho, a bênção é sua. Obrigado, mas a bênção é sua, porque você é um filho que honra seu pai. Você é uma bênção. Alguns meses depois, aquele pai veio a falecer e aquele filho, confortável, lembrando das palavras do pai. Quanto alívio estava no coração daquele filho, sem remorso, sem tristeza. Os funerais mais dolorosos não são aqueles cheios de lágrimas, são aqueles cheios de arrependimento. Esses são os dolorosos. Esses são os dolorosos. Por isso a gente não tem que esperar esse dia. A gente não tem que esperar esse dia para amontoar flores sobre a pessoa, amontoar palavras de bondade sobre os nossos pais. Não temos que esperar esse dia. Decida hoje honrá-los. E comece honrando o grande Pai. Comece honrando o grande Pai, Senhor dos Senhores. Hoje Deus está falando com os filhos. Esta mensagem, Deus está falando com os filhos. Deus também está falando com os pais. Talvez você precise liberar perdão. Ou talvez você precise pedir perdão. Talvez você precise restaurar relacionamentos. E eu não poderia passar por essa série dos 10 mandamentos no tema da honra dos pais sem falar sobre isso. Dessa maneira, dessa forma. Talvez exista aqui uma mãe que chora por um filho, por uma filha, um pai que chora por um filho, por uma filha, ou afastado dos caminhos de Deus, ou passando por alguma dor. Talvez eu esteja falando aqui também por um filho que está vivendo uma relação arranhada, rompida, machucada com seus pais. Talvez alguém aqui, ou quem sabe no nosso canal assistindo nesta hora a mensagem, tenha crescido sem esse carinho que eu estou falando, sem esta relação de presença que eu estou enfatizando aqui, sem esse amor tão forte como eu comecei falando na mensagem. Mas hoje a mensagem de Jesus é para você, é para mim, é para todos nós, porque existe um Pai celestial perfeito, não um pai terreno, uma mãe terrena perfeita, mas um Pai celestial perfeito,
um pai que nunca abandona, um pai que corre na direção do filho perdido. Lembra a história do filho pródigo? Lembram? Um pai que abriu os braços na cruz para perdoar. Um pai que enviou um representante, seu filho, e recebeu os cravos para que nós recebêssemos perdão. E lá na cruz, ele carregou essa culpa, essa tristeza, ele carregou essa ferida, ele carregou esse trauma, ele carregou as rebeliões do nosso coração, para dizer para você: ei filho, volta para casa, volta para os braços de um pai, de uma mãe, que não é perfeita, mas é aquela que eu coloquei para te abençoar, volta. E eu digo para você que hoje, o que Deus pede é só isso: honra teu pai e tua mãe, só isso. Pense no último beijo, porque ele virá. Um dia ele vai chegar. E quando ele chegar, que não reste neste momento arrependimento. Quando este último beijo chegar, que reste honra, que reste amor, que reste paz, mas não arrependimento. E a certeza que você escolheu amar, só isso. E é o bastante. Para que a gente viva uma relação de vínculo de amor sem separação, sem dor, e que o nosso coração esteja curado diante de Deus. Essa mensagem de hoje é uma mensagem de cura. É uma mensagem de cura. E nossa oração é a seguinte: Senhor, cura o meu coração ferido. Senhor, restaura a minha família. Restaura as minhas relações dentro de casa, porque eu sei que essas relações impactam as minhas fora de casa. É por isso que o bloco dos 6 mandamentos sobre relacionamento com o próximo começa dentro de casa, porque existe um impacto fora. Senhor, restaure a minha relação familiar, e que nós entendamos que essa honra é o caminho para a vida. A Manu vai cantar uma música agora, antes da oração final. Esta música é uma música linda, poderosa, cantada pelo cantor Pedro Valença. O nome da música é Canção da Vida, Canção da Família, melhor, Canção da Família. A música diz o seguinte, talvez você vai se encontrar nela: hoje me deu saudade do tempo que não volta mais. Hoje me deu vontade de estar perto dos meus pais. Voltar a ser criança, ou quem dera. Até das brigas com o meu irmão, tenho saudade. A escola, o videogame, era a minha preocupação. Mamãe gritava da cozinha: filho, a mesa está pronta. E a música vai nos lembrando da nossa história. Faça também nesta hora através da lembrança da sua história, um renovo espiritual, tudo bem? Fale com Deus sobre a sua relação e, quem sabe, terminando aqui, declare o amor pelos seus pais, se estão vivos. Se não estão, fale com Deus, buscando essa cura, caso tenha alguma ferida no coração. Vamos nos inspirar nessa canção e vamos falar com Deus. Hoje me deu saudade de um tempo que não volta mais. Hoje me deu vontade de estar mais perto dos meus pais. Voltar a ser criança nas lutas com o meu irmão. Escola e videogame era nossa preocupação. Mamãe gritava da cozinha: filho, a mesa pronta está. Nossa família reunida, era tão simples o jantar. Eu lembro
a gente costumava reclamar, mas hoje tudo que eu queria era voltar. Por que que a gente cresce e as coisas mudam de lugar? Porque só quando perde aprende a valorizar. Não sei voltar no tempo, não adianta nem tentar. O que me resta hoje é o hoje mesmo transformar. Dizer te amo tantas vezes até o outro se cansar. Dar um abraço demorado e sem demora perdoar. Ligar mais vezes pra família e sem pressa conversar. De certo as coisas continuem a passar. De certo as coisas continuem a mudar. E o que me resta é só o hoje transformar. Vamos orar. Senhor, assim como ouvimos nessa mensagem, a falada e agora a cantada, nós queremos muito viver essa experiência profunda da relação entre pais e filhos. Quem sabe ligar e falar sem ver o tempo passar. Quem sabe falar eu te amo mais vezes, abraçar mais vezes. Senhor, se houver algum ressentimento no coração, alguma dor, alguma ferida que a linha do tempo nos traz, Senhor, que sejamos libertos pelo Teu poder dessa parte da história e que nós sejamos preenchidos pelo poder do perdão. Senhor, que sejamos curados, para que também possamos oferecer cura àqueles que estão ao nosso redor. Agradecemos, Senhor, por este mandamento, que nos traz alívio à alma, esperança ao coração. Oramos felizes e alimentados em nome de Jesus. Amém. Espero você no próximo domingo, para a sequência da série Os 10 Mandamentos, que será o 6º mandamento. Então venha, traga amigos, porque realmente é um culto poderoso para começarmos bem a semana. Nós vamos cantar o hino de despedida. E depois do hino da despedida, vamos sair e eu estarei à porta cumprimentando você. Boa semana a todos. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça
Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim.